Estado e Igreja. A separação entre Estado e Igreja é uma das mais inteligentes ideias democráticas oriunda da reflexão sobre as barbaridades a que o mundo se submeteu por longos séculos ante a predominância política de um pensamento primitivo insensível aos anseios humanos de liberdade e justiça. O conceito da separação entre Igreja e Estado se refere à distância na relação entre a religião organizada e o Estado-nação. O termo é um desdobramento da frase muro de separação entre Igreja e Estado, como está escrito na carta de Thomas Jefferson para a Associação Batista de Danbury em 1802. O texto original diz: "Eu contemplo com reverência soberana que age de todo o povo americano, que declarou que sua legislatura deve fazer nenhuma lei respeitando um estabelecimento da religião ou proibindo seu livre exercício, assim construindo um muro de separação entre Igreja e Estado." Jefferson reflete sobre o tema falando frequentemente que o governo não está a interferir na religião. A frase foi citada pela primeira vez pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1878 e depois em uma série de casos a partir de 1947. A frase separação entre Igreja e Estado em si não aparece na Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda afirma que o Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento da religião ou proibindo seu livre exercício. Antes de 1947, no entanto, estas disposições não eram consideradas para serem aplicadas em nível estadual. Tentativas foram feitas para alterar a Constituição para conseguir isso na década de 1870 e 1890, mas apenas foi realizado por decisão judicial em 1947. Entretanto, casos como o Ellery Stamp demonstram que mesmo nas décadas de 1960 e 1970, tais discussões ainda eram levadas à Suprema Corte. Fonte Wikipédia. Em 10 de dezembro de 1905, a França foi o primeiro país a fazer uma lei separação entre Igreja e Estado. Em 10 de agosto de 1906, o Papa Pio X, naturalmente insatisfeito com a perda do grande poder político da Igreja, publica a encíclica Gravissimi Officii, condenando a lei de separação da Igreja e do Estado na França. Como a Igreja oprimiu o mundo até o século XVIII, as novas repúblicas, em sua maioria, procuraram se resguardar do poder político religioso. Todavia, passados mais de 2 séculos, parece que os representantes políticos se esqueceram das barbaridades da Igreja, o que na realidade não é um esquecimento, é o oportunismo diante da grande maioria religiosa que ainda existe, que sempre é muito útil aos candidatos defensores da religião, e assim o mundo subdesenvolvido volta a ser ameaçado pela ascensão de organizações religiosas ao poder. No nosso país, essa ameaça tem sido cada vez mais forte nos últimos anos, por representantes religiosos que vêm se esforçando para reconquistar o direito de legislar religião contra todos. A separação entre Igreja e Estado é um dos fatores mais importantes na manutenção de uma ordem mais próxima da justiça e da felicidade humana. Sem ela, corremos o risco de retornarmos a uma hedionda barbárie do passado, com a escravização dos seres humanos a um pensamento primitivo que só prejudica o desenvolvimento da sociedade.